aos torcedores, até dos rivais, preferem que seja para um rival como o Vasco da Gama do que para o Corinthians. Porque Da camisa, 1/4 do valor que o Botafogo recebeu da SAF. 1/4. Um ano. E aí entra no que falou. Quanto é que custaria a SAF do Flamengo, então? A camisa do Flamengo, ela passa a valer a 225,8 milhões contra 104 milhões do Palmeiras. Muito pro nosso debate de ontem, né? Vocês viram a divulgação dos números da camisa em matéria de publicidade do seu Flamengo? 180 milhões em 2 anos, né? Esse é o Master, né? É 220 milhões por temporada o valor da camisa. Aí eu vi dizendo, mas o Grêmio, mas o Inter não sabem vender. Gente, este é o poder... Este é o poder da nossa SAF. Qual é a nossa SAF? Aquilo que eu discuti ontem aqui. A camisa do Flamengo vale o que o Grêmio Inter tem pra gastar no ano. Isso aí. A camisa do Flamengo vale metade do orçamento de Grêmio Inter. De Grêmio Inter. Mas tu sabe por quê? Eu te digo por quê. Porque tem mais torcida. Quando tem mais audiência, cobra mais caro. Quando não tem tanta audiência, isso não é mérito de ninguém. Isso é mérito da história do Flamengo, que conquistou mais torcedores do que nós. Nós temos que entender que nós precisamos trabalhar com mais gestão. O Flamengo vai... Mais gestão. O Flamengo vai receber da camisa 1/4 do valor que o Botafogo recebeu da SAF. 1/4. Um ano. E aí entra no que falou. Quanto é que custaria a SAF do Flamengo, então? A proporção do Flamengo com o Botafogo de torcida é mais ou menos assim. É isso aí. É isso aí, não adianta, gente. Quem tem mais gente, recebe mais dinheiro. Mas tem uma forma de tu minimizar. O Flamengo vai arrecadar mais. Porque o Flamengo é um país. Né? Assim como o Corinthians, eles são países. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Mas tu pode minimizar isso se tu tiver uma divisão mais igualitária nas receitas de TV. O Flamengo, assim como o Real Madrid, o Barcelona, aqui em relação aos outros, vai continuar arrecadando mais. Vai mobilizar mais. Mas tu consegue diminuir a distância de quem tá lá embaixo, fazer subir um pouquinho, tendo uma divisão mais igualitária de receitas. Mas aí O Palmeiras, que não tem 40 milhões, que não é um país, arrecadou 113 milhões no ano de 2023. Em quem? Palmeiras. Só que eu só quero dizer o seguinte. Crefisa e Puma e mais penduricários. Isso, eu só quero dizer o seguinte. A relação, por exemplo, que nós temos que fazer, aí é a interferência externa tentando criar uma forma de leitura que não é igual. O que acontece hoje é que quem tem 5 vezes mais torcida ganha 5 vezes mais. É simples. Tá, mas tudo bem, esse clube vai arrecadar mais. Eu acho que não é uma interferência externa, eu acho que é um equilíbrio, uma tentativa de equilibrar. Tu não pode ter um Juventude que estava valorizando a subida para a Série A porque o orçamento dele anual ia ser de 80 milhões, jogando contra um clube que 80 milhões é o preço do anúncio do calção. Então, assim, tu tem que fazer uma forma de que o Juventude possa ter maior capacidade de investimento. Tu não está tirando dinheiro do Flamengo. O Flamengo vai continuar ganhando dinheiro dele, mas tu tem que fazer com que o Juventude tenha maior capacidade de investimento. Porque senão tu vai ter um campeonato desigual, desequilibrado e desinteressante. Tu já tem isso há 200 anos, mas eu concordo. Eu só quero dizer isso, o nome disso é interferência externa. Tá, mas não é externo. A Espanha fez isso, em formato de lei, inclusive. A Inglaterra fez isso. O que é isso, Léo? Foi uma forma de tu equilibrar. Eles tentaram falar o seguinte, ou a gente cria um negócio desse, ou tu vai me ganhar a cena. Então, efetivamente, o Flamengo vai fazer um jogo de cena. Se ele não fechar com o Corinthians, né? Vai fazer um joguinho de... Se fechar, na verdade, mais pra frente, vai fazer um jogo de cena pra todo mundo, tá? O Flamengo vai tentar segurar, mas todo mundo sabe. Tanto é que não há negativa, nem do Vene, nem do Mauro César, que há um desgaste entre o Gabigol e a diretoria do Flamengo. Alguém nega isso? Só existe um porém. Não vendam para o Corinthians. É isso que está sendo tratado ao torcedor do Flamengo, aos torcedores, até dos rivais, preferem que seja para um rival como o Vasco da Gama do que para o Corinthians, porque sabe que um jogador que tem uma boa qualidade, uma excelente qualidade no nosso futebol, mas tem o marketing muito pesado a seu favor. Então, absolutamente há um contra muito grande do Flamengo para entregar ao Corinthians, mesmo sabendo que se daqui a 6 meses não houver um fechamento
em relação ao Flamengo, o Flamengo com o Gabigol, e inclusive o Corinthians com o Flamengo pode perder o jogador para qualquer time. E isso eles não ligam. Preferem perder 2025. Preferem deixar ele no banco. Certo? Então há um jogo político, um jogo de marketing. E olhe bem, para vocês verem como são as coisas. O interesse continua. Mas o ponto principal foi que o Corinthians está consultando o Firmino como opção. Eita. Tá bom? E ser uma opção não é problema nenhum. Firmino e Gabigol. Digo eu, é uma opção de criar uma situação de pressão a uma decisão do próprio Gabigol. O Corinthians não pode ficar com a espera de um milagre, ou a espera de uma boa vontade, a espera de que o Gabigol disse, não, eu vou fazer um favor de vir para o Corinthians. Por isso que eu disse para você não tá afim? Fica lá, cara. Fica lá. Fica sem renovar. Depois você aparece em 2025 se você quiser. O Corinthians aqui não pode ficar simplesmente... eu vou ficar só com o Gabigol como opção. Por 170 milhões em 2 anos. Com isso, o Flamengo a camisa do Flamengo ela passa a valer a 225,8 milhões. Contra 104 milhões do Palmeiras, né? Antigamente, até então, esse patrocínio do Flamengo, da última vez que eu vi, pelo menos, a camisa do Flamengo valia 205 milhões. E agora, como eu falei, passa a valer 225,8 milhões contra 104 do Palmeiras. Minha opinião, gente, a gente sabe que a filosofia e o projeto do Palmeiras, ele é completamente diferente do Flamengo, né? O Palmeiras, ele não tem esse tipo de negócio, esse modelo de negócio, né? Esse modelo de gestão que a gente sempre fala, né? É um modelo de gestão que pensa muito no futuro, né? Que, claro, que existem algumas contratações, né? Que são menos contratações do que os demais clubes, são contratações pontuais, e algo que eu sempre falo aqui, tanto no meu canal, tanto nas minhas redes sociais, que o plano do Palmeiras é sim manter as principais peças, essa espinha dorsal tão vencedora, junto com o Abel Ferreira. Já dei minha opinião aqui, que eu acho que esse modelo de elenco, esse modelo de negócio hoje, sem o Abel Ferreira, para mim, é algo completamente... não faz sentido, né? Para mim, hoje, atualmente, o Abel Ferreira saindo desse projeto é um projeto falido, por isso até que a Leila, a diretoria, movem esforços grandes para manter o Abel Ferreira,